Vamos lá. O irmão fez um comentário lá na live, falou: poxa, o Eduardo passa o dia inteiro criticando a CCB. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para vocês aqui. O que vocês acham disso? Realmente ofende demais criticar as coisas que eu falo? Por que a pessoa se ofende? Você veja bem, eu não vi ninguém falando, e é isso que eu gostaria que vocês refletissem. Eu não vi ninguém falando que eu ou qualquer outro crítico critica Cristo. Vocês viram alguém falando isso daí? Olha, o Eduardo passa o dia todo criticando Cristo. Porque aí seria natural alguém se ofender. Concorda comigo? Poxa, esse irmão fica ofendendo a pessoa de Cristo, né? Ofendendo a fé, fazendo chacotas com a fé, né? Aí, poxa, eu concordaria. Mas todo mundo que fica ofendido porque de alguma maneira afeta a instituição que ele frequenta. Então, essas pessoas não estão ofendidas porque Cristo está sendo ofendido, e sim porque uma instituição está sendo ofendida. E quando eu falo instituição, não é que ela não tem coisas boas. Vamos comentar, está acontecendo agora, né, aquele atendimento na Baixada, né, ali em Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, cidades que foram afetadas pelos deslizamentos e tal. Tem uma igreja que está sendo feita de refúgio ali, né? O pessoal estão todos alojados, feito alojamento dentro da igreja, está sendo uma sede, o próprio bombeiro está utilizando. Isso é ótimo, é maravilhoso. A assistência social da congregação é maravilhosa, por mais que é deficitária em alguns aspectos, e isso é uma ingerência de algum diácono, algum setor, porque todo atendimento tem a cara do atendedor. Vocês concordam comigo que todo atendimento tem a cara do atendedor? Assim como a igreja, né, eu digo assim, as comuns, tem o perfil do ancião ou do cooperador que ali atende. Então também a parte da piedade leva também o aspecto, né, ali os traços do diácono. E tem lugar que é atendido melhor, tem lugar que não é tão bem atendido. É uma parte maravilhosa da instituição, a parte administrativa corre muito bem, é muito bem organizado, sim. A parte da música é muito bem organizado, sim, é muito exigido. Foi até algo que eu falei a alguns anciães que me questionaram sobre o meu canal, e eu respondi para eles, falei: irmãos, a única parte que vocês não estão tomando conta mesmo são os púlpitos, que está pregando deliberadamente da forma que cada um acha que deve ser pregado. Esse é o grande problema, porque a parte que mais deveria ter zelo, ter crivo, ter filtro, ter cuidados, seria o púlpito, porque é onde você orienta, guia, direciona, você admoesta, corrige, é onde você serve o pão da vida. Então é ali, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Está na Bíblia isso daí, a fé vem do ouvir. Se o que eu prego, o que eu ensino, o que eu oriento a igreja não tem fundamentação naquilo que Cristo ensinou à igreja, então eu estou matando aquelas almas. É tão sério e parece pesado eu falar uma coisa dessa, mas eu estou matando aquelas almas, porque o que alimenta elas está envenenado. Se é um falso ensino, um ensino manco, um ensino fraco, eu estou formando uma igreja fraca ou muito mais suscetível aos ataques do adversário. Essa igreja vai ser vencida facilmente. Sim, os músicos têm que estudar, que nem o irmão citou agora aqui, ó. Os músicos não tocam por revelação, o Rocha, verdade, meu caro, os músicos não tocam por revelação, salvo uma exceção. Olha, eu vou até pontuar isso aqui em Boituva, vocês podem procurar saber. Quem não conhece, o irmão Aparecido, já saudoso, Deus revelou para esse irmão em uma madrugada, um anjo desceu e ensinou ele a música.
Se nós fôssemos levar por esse caminho, então todos os músicos deveriam ter revelação da música, não poderia estudar. Tá certo, o irmão Rocha trouxe aqui esse ponto e está totalmente correto. Deveria aplicar essa revelação. Deus abençoe pela dica, faz todo sentido. Você vai levantar um irmão para o ministério da palavra que não tem nenhuma afinidade ou familiaridade com a palavra, não conhece. Como é que ele vai orientar tudo na base da revelação? E quando este irmão não tiver comunhão para viver esse estado de espírito em que o Espírito Santo revele tudo, mas o Espírito Santo vai completar aquilo que me falta. Por exemplo, teve uns irmãos que voltavam de uma missão e acabou o combustível do carro. E o Senhor entrou, fez um milagre e multiplicou o combustível. Eu creio que quem está comigo aqui, quem vai assistir isso aqui depois, muitos já viveram, experienciaram isso ou conhece alguém que experienciou isso. O Senhor faz esses milagres, Deus é Deus e para Ele nada é impossível. Só que quando passaram um posto de gasolina, esses irmãos que vinham rodando de volta para casa nessa missão, na volta da missão, passaram um posto, um dos irmãos falou, não interfere não, porque Deus está fazendo a obra, não põe a mão. O carro andou mais uns metros e parou. E o Senhor falou no coração de alguns lá, enquanto vocês não podiam resolver, eu resolvi. Agora se vocês podem resolver, resolva. Eis aí o posto, abastece o carro. Ou seja, se eu posso ler, posso aprender, tenho acesso às escrituras, que hoje nós temos acesso a quantas bíblias nós quisermos, tem estudos teológicos, tem acesso à internet, e eu negligencio isso porque eu julgo que tudo tem que ser revelado, eu abro um precedente para o achismo, para a axologia. Então as críticas vêm, e nós fazemos essas críticas, na intenção de renovar o entendimento da igreja. Renovar. O irmão perguntou aqui o que eu tenho a dizer das pessoas que falam que a CCB é a graça. Não, isso aí é a imaturidade primitiva da igreja, né? Você vê, a minha mãe é batizada há mais de 60 anos, então ela sempre acreditou assim. Meu pai faleceu acreditando assim. Eu acreditei assim na minha juventude também, né? Porque eu me batizei com 18 anos, hoje eu tenho 43. Então eu também acreditava, né, que era esse o caminho, que essa era a graça. Mas isso foi ensinado também, e até hoje muitos pregam, olha, aqui não é a graça, mas nós temos a graça aqui dentro, como se a graça pudesse ser comportada ou enlatada, né, enquadrada dentro de uma instituição. A graça é um favor, e tudo é favor. Eu vi o irmão Luiz Carlos esses dias dizendo, eu vi a teologia de alguns, quando responde o que é a graça, diz que a graça é perdão imerecido. Isso é a resposta do Google, né, uma resposta genérica. A graça não é só isso, mas a graça sempre é favor imerecido. Olha bem, a graça, se eu estiver em mim manifesto um dom, esse dom é imerecido. Se em mim é manifesto uma bondade, essa bondade é imerecida. Se eu recebo a ajuda de Deus em algumas coisas, é imerecido. A saúde que eu recebi de Deus é imerecido. A família que Deus me deu é imerecido. Então, se eu vou olhar para o aspecto de tudo aquilo que Deus criou na minha vida, é imerecido. Tudo é imerecido. Até a capacidade que hoje eu tenho de rejeitar o pecado e vencer o pecado é imerecido, né? É aquela parte que o Senhor deu àquela mulher pega em adultério, né? Até comunicar isso com os irmãos é bonito demais, porque ele disse ali, vá e não peques mais. Mas você pode ver que em outros episódios o Senhor dizia para um paralítico, pega a tua cama e anda. E o que o paralítico fazia? Pegava a cama e andava, né? O cego, vê. Você quer ver? Então veja, a tua fé te salvou. O cego passava a ver. E quando ele pegou a mulher em adultério, ele disse para ela, vá e não peques mais. Ele não estava dando um conselho, ele estava dando um empoderamento. Ele capacitou uma mulher adúltera, que tinha os costumes pecaminosos, a ser uma mulher santa e recusar o pecado a partir daquele momento. Então a gente sabe que a graça nos capacita a fazer coisas que homens naturais e caídos, que não renasceram em Cristo, hoje nós fazemos. Eles não conseguem fazer e nós fazemos. Então tudo isso é sobre imerecimento. Nada disso eu, você ou qualquer outro merece.
É uma live de improviso que eu estou fazendo, mas é sobre a saúde da igreja, sobre a saúde do povo mediante o que é pregado. O que é pregado é para que eu e você renasça, reviva nos moldes de Cristo. E se o que eu ouço na pregação da igreja que eu frequento não me constrange a renascer, não mostra o meu pecado, não me impugna, não me faz ter vergonha de si mesmo, olhar para dentro de mim e falar: meu Deus, eu não mereço esse Deus, eu não sou aquele homem que eu presumia ser bonzinho, justo, reto, amoroso, misericordioso, não sou nada disso, porque a palavra do mestre tem esse poder. Veja o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele julgava amar a Cristo e confiava nisso. E o que aconteceu com Pedro? Ele tomou um choque que, quando ele foi experimentar se o amor dele tinha sustentabilidade, ele negou o mestre. Negou o mestre 3 vezes. Então, o que aconteceu ali para Pedro? Pedro tomou um choque de realidade. Falou: você está confiando no que você tem para me oferecer e não no que eu tenho para te oferecer. Então, às vezes, nós, sendo cheio de si, vamos acreditar que eu sou esse cara, essa pessoa boa, esse ser bondoso, esse ser amoroso, que não abre mão de nada. E a palavra tem o poder de me despir dessa presunção e me fazer olhar para o espelho da realidade e ver o quanto eu sou caído e que só estou em Cristo porque é Ele que me sustenta. A fé não é eu que agarrei em Deus, a fé é Deus que agarrou em mim. Porque se é eu que agarro em Deus, a força do meu braço falha, a minha força acaba, e eu posso cair, porque é eu que estou segurado em Deus. Agora é o contrário, é o inverso, é Deus que me segura. Então, porque é Ele que me segura, então eu estou seguro. E a palavra, tanto para aquele pecador que chegou a primeira vez na igreja, ou que está conhecendo, precisa despir essa pessoa, deixar ele nu diante de uma verdade absoluta de Cristo. E se isso não acontece, não é palavra. Se isso não acontece, não é pregação do Evangelho. Não está carregado de verdade, não está me transformando. Se não me transforma, não é palavra. Você vai numa igreja e ouve: olha, Deus sabe o que você está passando, as dificuldades, as tuas aflições, as tuas lágrimas, eu conheço o teu choro, você passa a noite em claro, debaixo de guerra, tua vida está debaixo de calúnia, de aflições, de dificuldade, mas você tem vindo e o Senhor sabe que você tem sido firme. Cara, isso não é palavra, porque isso, primeiro, é vitimização, é valorização do teu sofrimento. Teu sofrimento comparado de Cristo é nenhum, nem comparado à igreja primitiva, nem comparado às igrejas que vivem como na Coreia do Norte, em países da África, ou países árabes que não se pode viver o Evangelho. Teu e o meu sofrimento, mas nem é sofrimento, é um mero incômodo. E às vezes sofrimento nem é por causa do Evangelho, são coisas naturais da vida humana, que eu e você enfrentamos as nossas dificuldades, mas uma pregação dessa te leva a valorizar o seu sofrimento, e depois você continuar firme, congregado, tá ali na igreja, te dá uma sensação de heroísmo, que você triunfou, venceu, é um valente, é um guerreiro. Cara, nós não somos nada disso, irmãos, não somos nada disso. Se não for o Senhor, não for a força dele, não há em nós essa capacitação. É Ele que nos capacita diariamente. Está escrito lá: as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Então é esse o ponto central do Evangelho: deixar-me desconfortável comigo mesmo. Eu preciso estar desconfortável comigo, porque se eu estiver confortável comigo, eu não estou vivendo o propósito do Evangelho. E Evangelho é isso. O renascido vive isso. E se a pregação que eu ouço na igreja não me constrange a isso, não é Evangelho. Porque a pregação de Jesus incomodava todo mundo. Se Jesus viesse congregar hoje conosco, fisicamente, subisse num púlpito e pregasse a palavra, mas 99% da igreja não gostaria. Você já parou para pensar isso? Não gostaria, porque o Evangelho de Cristo é um evangelho duro, constrangedor, que exige renúncia. Cristo nunca começou uma pregação dizendo: eu amo a tua alma. Por que ele nunca começou isso? Ele começava dizendo: arrependei-vos, renuncia-se a si mesmo.
Se isso não acontecer, não é pregação do Evangelho. O Evangelho não começa dizendo que nos ama. A declaração de amor para a nossa alma de Cristo, ela foi feita de forma silenciosa na cruz, de forma muda. Ele subiu e morreu como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Então pega a visão. Evangelho, por que eu critico? Porque está fazendo mal. Não é que eu sou um cara que quero o mal da igreja, eu quero o bem da igreja. O meu desejo é que você viva o Evangelho de forma plena e absoluta. E isso não vai te fazer feliz nesta terra, né? Porque está escrito: vós na verdade chorareis, no mundo tereis aflições. Mas o que as pregações de hoje quer é te livrar das aflições, te colocar em uma situação confortável, que você vai reinar. Quem foi chamado para reinar, vai reinar. Você ouve isso direto. Acontece que o reino a qual Cristo nos chamou não é nessa vida, é na próxima. O reino é vindouro. E é sobre isso que o Evangelho deve comunicar. E eu concordo que as pessoas não conseguem me engolir, né? Tem irmãos que não conseguem nem compartilhar os meus vídeos no YouTube, porque se compartilhar, ele é linchado, ele é apedrejado nos grupos que ele divulga o vídeo. Tem um monte de irmão, eu coloquei um vídeo seu aqui, o povo veio de pedra pra cima de mim, não coloca o vídeo desse demônio, não coloca o vídeo desse espírito contrário. Esse cara passa o dia arrumando problema com a igreja, fazendo vídeos polêmicos, né? E a verdade é que o desejo profundo é que a cada polêmica constranja o ouvinte ou o que está assistindo a ver aonde que realmente ele está. E não é para ele sair da igreja. Eu nunca preguei para ninguém sair. Se você precisa sair, saia. Eu também não tenho nada contra. Mas se você consegue ficar e anunciar o Evangelho por aquele círculo que você vive, círculo social, familiar, é ótimo, é excelente que você seja uma luz que acenda na vida dos outros, que multiplique o saber do Evangelho na vida dos outros. Então, graça nunca foi CCB nem nenhuma outra instituição, e graça não é uma coisa. Graça é um empilhamento de favores. A graça começa no dia que Deus achou graça de criar o homem, porque nós não merecia nem isso. Ele criou, já é um favor que não merecemos. Depois Adão peca junto com Eva e deveria morrer, mas quem morre no lugar de Adão e Eva é um cordeiro, é um animal que o Senhor mata ele, sacrifica e retira a pele para cobrir a vergonha. E assim vem fazendo várias alianças imerecidas. Então você vai encontrar isso nos evangelhos de João. Você vai ler lá em 1 João no evangelho, que é graça sobre graça. O que eu e você vivemos é um empilhamento de favores, é um empilhamento de graça. A graça abundantemente superabundou. Onde o pecado abundava, a graça superabundou. Graça é o contexto completo da ideia, da vontade, do sentimento de Deus em agir em favor do homem caído. Tudo que ele fez a favor de nós é graça. E Cristo é o ingrediente principal da ação do Pai para o homem, que é enviar o próprio Filho. Então nem Cristo é exatamente a graça, ele está no contexto amplo da graça, né? Ele é a ação de Deus em favor de nós. Então ele vem como graça de Deus, né? Mas não é exatamente ele é a graça, ele é o favor de Deus. O Pai enviar o Filho é uma ação de graça, mas o Pai já fez vários e inúmeros favores e continua fazendo. Isso é graça. A graça não pode ser uma instituição, uma denominação ou qualquer coisa palpável e humana, física ou construída ou edificada por alguém. Isso não pode ser graça. Graça não é isso. Graça é um favor de Deus, é uma ação de Deus em favor do homem caído e condenado. Então nós não somos dignos, né, de participar, nem de participar. É Cristo que nos fez. Queridos, eu fiz essa breve live, mas breve mesmo, bem curtinha, que as pessoas não estão entendendo qual é o propósito. E concordo que vai continuar muita gente me apedrejando, e sem problema, sem problema. Estou pronto para isso, mas eu acho que eu tenho direito à réplica, né? Ou à réplica das críticas que eu recebo também. O irmão só está fazendo mal para a obra de Deus. Eu ouvi de anciães, e continuo ouvindo, que o irmão está fazendo mal para a obra de Deus. E quando eu pergunto o que é obra de Deus, é o que eles falam. A obra de Deus é a congregação, irmão. Deus revelou lá para o irmão Luiz Franciscon, essa é a obra de Deus. Não, querido, a obra de Deus é a obra de Cristo na cruz. É pregar o próprio Filho como cédula que era contra nós, era a nossa dívida, era a nossa promissória. Era nós que devíamos. A cruz é minha, tua, não é cruz dele. Cristo nunca teve cruz, porque cruz é para quem é condenado, e Cristo nunca
foi condenado, ele se fez condenado no nosso lugar, se fez maldição, como está em Deuteronômio, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Em Gálatas 3, Paulo diz isso, ele se fez maldição em nosso lugar. Então é isso aí é graça, isso é favor, isso é misericórdia, e viver isso não é estar preso dentro de uma instituição, é compreender o Evangelho e ir viver o ID, é anunciar por todos os meios possíveis. Hoje nós temos a internet, eu vivo presencial também, eu vivo visitas, eu vou para as casas dos irmãos, eu congrego, tá? Se vocês quiserem saber, tem uma pregação de palavra que eu acabei de pregar aqui em São Paulo, eu tô com o áudio aqui, os irmãos falaram, publica isso, mas tem muita gente que me critica, porque eu publico a própria pregação, mas não é minha pregação, eu não estou anunciando não é a minha performance em oratória, é o anúncio da verdade cristã, do Cristo verdadeiro, e foi pregado dentro de uma igreja da congregação, onde o povo não entendeu o Evangelho, não vive o Evangelho. Para vocês terem uma noção, quando acabou o culto, eu fui saindo junto com os irmãos, o porteiro, já um senhor de bastante idade, me chamou, falou, irmão, deixa eu te saudar, quero dar um ósculo santo no irmão, porque até o dia de hoje, pelo tempo de crente, que eu tenho mais de 40 anos de batismo, eu tinha chegado a uma conclusão que eu estava muito próximo do Senhor, mas ouvindo essa palavra hoje eu entendi o quão distante eu estou do Senhor, e não foi a palavra que eu preguei que afastou ele, a palavra que eu preguei mostrou para ele aonde ele estava, tirou as escamas dos olhos, e é isso que a palavra precisa fazer, não nos massagear, e sim nos constranger, apontar dentro da nossa consciência o que está de errado, e isso é importante, porque se isso não acontecer, eu não sou lapidado, eu não sou edificado para ser justificado e salvo. A palavra tem essa finalidade. Então, meus caros, aqueles que não concordam, né, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu estou fazendo, acham que eu estou fazendo isso por dinheiro. Se eu mostrar para vocês o meu ganho no YouTube, você fala, não vale o que o Eduardo está fazendo. O tanto de constrangimento, de aborrecimento, de perturbação, de xingamento que eu recebo, irmão, o que dá ali no canal, vocês não acreditam. Você fala, não vale a pena. Eu não faria. É irrisório, né? E eu não estou aqui justificando, porque se eu ganhar bem eu também não ligo, vou fazer valer o uso do dinheiro para a minha família, para as ações de caridade que Deus dá graça de participar, vou aplicar bem, que eu aprendi a usar o dinheiro só naquilo que é pão, independente, mas eu trabalho o dia inteiro, mas não vou fazer essa live uma justificativa pessoal. Eu quero falar do que é evangelho para o crescimento da nossa natureza cristã. Então a palavra, ela não pode te deixar confortável. Se a palavra que você ouve, olha, você já ouviu muito isso, pessoa dizendo, que palavra doce de ouvir. Irmão, pega a Bíblia, pega lá os evangelhos e vê quando é que disseram que a palavra de Cristo era doce. Vê lá se tem algum lugar que a palavra é doce. Não tem palavra doce. A palavra de Cristo nunca foi doce. Porque eu vou te dizer uma coisa, essa frase é importante você fixar na tua mente. Enquanto o pecado é doce, Jesus é amargo. Quando Jesus ficar doce, o pecado fica amargo. Então presta bem uma atenção. Para nenhum pecador a palavra fica doce. A palavra não fica doce, é sempre algo que te constrange, que te cobra, que exige de você renúncia, que você aborte, que você ampute. Veja a própria escritura, se um olho te condena, arranca-o, se um braço, uma perna te condena, arranca-o, porque é melhor você entrar faltando esses membros no céu do que ir completo para o inferno. A Bíblia diz isso. Jesus dizia isso, ou seja, a palavra que é pregada do Evangelho não tem a natureza doce. Ela é amarga, ruim de digerir. Ela é insuportável para o homem pecador. A nossa natureza não tem compatibilidade com a palavra de Cristo. Agora, se você está gostando do que você ouve, a palavra não é de Cristo, irmão. Está na Bíblia isso, porque ela não vai concordar com você, não vai te abraçar, ela vai te constranger, te cobrar, ela vai te fazer renunciar, vai gerar humilhação em você, e ninguém gosta de se humilhar, humilhação não é algo confortável, porque você precisa esmagar o teu orgulho para aceitar a repreensão, e nenhum ser humano gosta de esmagar o próprio orgulho, a tua natureza é contrária àquilo que é orgulho, você quer ser orgulhoso. E o orgulho vive em... Você quer ver? Só para você entender o que é orgulho. Você sabia que um tímido é orgulhoso? E eu vou te dizer por que ele é orgulhoso. Porque ele tem vergonha.
O orgulho dele não permite que ele performe mal diante do público, que ele faça algo e seja humilhado porque a performance não foi boa. Então o orgulho dele não permite ele viver aquilo, porque ele não quer ser ridicularizado por alguma falta de experiência ou a performance não foi boa. Então o orgulho dele ele te bloqueia. Tá? A timidez não é medo, é orgulho. O orgulho ele visita várias áreas do nosso coração, e o cristão é muito orgulhoso, e principalmente no meio em que nós vivemos. Eu não quero fazer ataque à instituição, não é isso, é muito pelo contrário, eu amo de coração. Mas se você contrariar um irmão ou chamar ele para um conflito, um debate de um assunto bíblico, a opinião dele for contrariada ou exposta à luz da Bíblia, ele se ofende a ponto de perder a amizade com você, porque admitir que ele esteve errado durante tempo em que ele ensinou, pregou isso daí, ou ensinou a sua família, ou creu nisso, e você mostra biblicamente que não está certo, ele entra em choque, o orgulho o amarga de tal maneira que ele não aceita ser confrontado com a verdade. Essa é um grande problema da nossa natureza. Por isso que eu digo, palavra, pregação, ela tem este cunho, este formato de constranger a nossa natureza e nos expor realmente como nós somos, mostrar as nossas entranhas pecadoras, né? Porque você sempre se justifica, eu fiz isso por causa disso, porque o irmão me falou isso, se eu puder. Não, queridos, nós sempre estamos precisando de correção para que a nossa natureza seja construída no modelo de Cristo. E esta é a função do púlpito, do atalaia, do presbítero, do ancião, do pastor, de quem quer que seja. Esta é a função do verdadeiro trigo, de nos converter no modelo de Cristo. Se não é isso, não é palavra, não é evangelho. Foi linda a palavra não tem o objetivo de ser linda. Foi profunda, também não tem o objetivo de ser profundo, tem o objetivo de ser impactante, constrangedor, que nos faça renascer em Cristo. Mas então não pode ser profundo? Pode, desde que não perca o impacto de transformação. Não pode ser linda? Pode, desde que não perca o impacto de transformação. Ela pode ter outros atributos, mas não pode anular o atributo principal, central, que é a natureza de Cristo contraposta à nossa. Porque a pregação tem que ter a característica de Cristo. Tem que ser Cristo pregado. E Cristo é o modelo de perfeição, e nós somos o modelo imperfeito. Então, não há compatibilidade, há constrangimento, há cobrança. E só que tem um detalhe: a palavra, além de nos orientar, nos guiar, nos disciplinar, ela também tem o poder de nos capacitar. Essa é a essência da graça, que além de nos constranger, mas eu preciso aceitar, eu preciso entender que eu sou aquele cara ruim, eu preciso admitir que em mim não tem atributos bons, a não ser que emane de Cristo. Eu preciso estar pronto para viver isso, para aceitar isso, e isso ser na minha boca de certa forma glorificado. E aí, além de tudo, de todo o constrangimento, de toda a elucidação, de todo esclarecimento, vem a capacitação pelo Espírito Santo, que vai me formatar em uma nova criatura renascida para viver em novidade de vida. Isso é evangelho. E aí eu vou viver o ID, porque eu entendi que o ID, anunciar a toda criatura, agora eu sou fonte de água, eu sou fonte de trigo. Eu não sou mais um sedento, um faminto, porque Cristo me transformou. Então eu não dependo mais de uma instituição e nem do que prega lá. Eu participo em comum acordo com os irmãos, eu vivo aquele ambiente de comunhão, eu interajo, né? Socializo, e é ali que você vai saber do pobre, do provado, da casa para ser evangelizada, dos amigos que estão precisando de conselho, dos casamentos que estão acabando, dos jovens que estão indo para droga. É ali, é o terreno onde você vai atuar com o evangelho. Mas então o irmão não diz que tem que sair, tem que sair, mas é nesse meio também que vai te promover muitos caminhos para você sair. Entendeu? Você não viver a dependência. Mas eu não estou dizendo para você ser desigrejado, estou dizendo para você ser igrejado, porém não dependente. E isso é maravilhoso, porque é libertador. É libertador. Pega uma visão. Você ouve muitos dizendo por aí que nós cristãos não temos liberdade, porque nós não bebe, nós não fuma, nós não vai para a praia, ou
não vai para a praia para viver o nudismo, não vai jogar bola, não vai para carnaval, não se embriaga, não usa droga, não vai se prostituir. E dizem que nós somos os prisioneiros, somos escravos da nossa igreja ou da nossa fé, quando que na verdade todo cristão renascido é ao contrário, é totalmente o contrário, porque nós fomos tão libertos pela graça do Filho de Deus, tão tocados pela cruz de Cristo, pelo renascimento, que nós podemos pecar, mas nós não pecamos. Nós podemos beber, mas nós escolhemos não beber. Podemos usar droga, mas escolhemos não usar. Podemos fornicar, mas escolhemos não fornicar. Podemos adulterar, mas escolhemos não adulterar. Mas não fazemos isso por imposição ou por medo. Fazemos isso porque fomos libertos de todas as amarras e agora a graça libertadora opera em mim. Eu faço isso por amor, por escolha própria, porque Cristo me capacitou para escolher. Agora eu tenho capacidade de escolher. Antes eu era escravo, agora eu sou livre, e o livre escolhe, e eu escolho viver Cristo. E isso não é comunicado para a igreja, e isso é a deficiência do evangelho. Você vê um monte de gente vivendo os parâmetros religiosos, preso na estagnação, em conceitos humanos, não faz barba, não veste isso, não usa aquilo, não faz assim, não faz daquele jeito, com medo de ir para o inferno, quando que na verdade fomos tão libertos já, que nós fazemos isso por amor e por liberdade, por escolha voluntária, porque agora Cristo nos permitiu ser livre, e um livre pode escolher, mas isso não é comunicado à igreja. Então a igreja vive presa parametrizada pelos pontos dogmáticos da instituição. Não pode, eu não faço porque a igreja disse que eu não posso fazer, porque se eu fizer eu vou ser condenado, mas eu gostaria de fazer, porque se ouve um crente dizendo para um que não foi batizado, aproveita a vida porque você ainda não foi batizado, porque quando você batizar, aí não pode mais. Veja bem o conceito de um cristão falar um negócio desse: aproveita a vida enquanto você não foi batizado. Você vê como é um grande problema, e é sobre isso as críticas têm o objetivo de arrancar essas escamas dos olhos, para que todos possam viver a liberdade que Cristo promoveu para um verdadeiro cristão. Queridos, eu agradeço a participação dos irmãos. O irmão perguntou aqui por que não tem ensino bíblico na CCB. Não tem ensino bíblico porque eles entendem que a teologia é um ensino humano, e não uma vontade de aprender sobre Deus, e que o teólogo deixa de ter o Espírito Santo para pregar, ele prega pela carne, um pão embolorado. Enfim, é um conceito muito antigo. Conheço essa estampa do cobre-leito. Sei lá o que o irmão está falando. Está falando do meu travesseiro aqui? Misericórdia. Glória a Deus. Você acredita que a palavra CCB é revelada? Tem o ponto, querida. A irmã que fala aqui, perdão, Ruth, acho que é. Sim, eu acredito que existe revelação, até porque eu já experienciei isso daí. Então você está em um culto, eu vou dizer para a irmã o que aconteceu. Eu estava em Criciúma, eu e minha esposa congregados junto aos irmãos de Laguna, em Santa Catarina, e o Senhor falou para mim pregar exatamente um ponto de palavra. Me trouxe o versículo, o capítulo e o livro, e isso não foi uma vez, foi inúmeras vezes. Estou contando para dar exemplo. Eu levantei, quando eu anunciei, uma irmã que estava do lado da minha esposa, estava com a Bíblia aberta, exatamente nesse ponto, e ela tinha feito um voto com o Senhor. Se Deus mandasse aquela palavra, ela desistia do convite que um amante, um cara que queria ser amante dela, chamou ela para ir embora para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Ele ia abandonar esposo, família e até uma padaria que ela tinha lá. E se Deus revelasse aquele ponto em questão, ela entenderia que Deus amava a alma dela e que ela não deveria seguir esse caminho. Então Deus revelou. Mas veja bem, existem critérios por trás disso, existem motivos por trás disso. Mas você vê que a maioria das vezes é pregado pontos específicos que vai alegrar a igreja, né? Você vai ver lá Atos 2, 2 de Ageu, 1 de Josué, você vai ver
6 de Esther, 6 de Daniel, 23 de Salmo, 91 de Salmo, enfim, 28 de Deuteronômio, esses pontos, né? Apocalipse 3, 7, Romanos 8, 31, e assim por diante. Podemos exemplificar vários. Por quê? Porque não é revelado. É um ponto que é de fácil expressão para a finalidade que o pregador entende que a igreja necessita. Porque o pregador entende que a igreja necessita de conforto, de consolo. E o consolo do Espírito Santo Consolador não está ligado a eu dar suporte para os intempéries dessa vida. O consolo vem da ideia plena do salvo, do homem, da mulher salva, que agora entendeu que estava condenado ao inferno de forma perpétua, mas por causa do favor de Cristo, agora eu estou livre e estou salvo. E o Espírito Santo, ele fomenta a fé dentro do coração do cristão, que ele é o penhor, né? Você pode ler lá em Efésios 1, salvo engano, acho que é isso, perdão se eu errar aqui, sobre o penhor, né? Que é a garantia, que é o selo da promessa. Então o Espírito Santo tem esse objetivo de fomentar essa esperança, essa fé, essa certeza de que ele é a garantia que Cristo vai voltar buscar a sua igreja. Então o consolo tem que estar ligado a esse aspecto e não a uma enxugação de lágrima porque não deu certo o emprego, porque acabou o relacionamento, porque teve uma notícia de um exame médico que veio uma doença aí, porque ou morreu um familiar, que é duro, e eu não estou sendo insensível, estou só dizendo que ele não é sobre isso que o consolo do Espírito Santo trata. Ele trata exatamente da questão da salvação para um homem que merecidamente deveria ser lançado no inferno. É sobre isso. Então, palavra revelada pode acontecer inúmeras vezes, como um hino pode ser revelado, está tudo ok, não tem problema nisso daí. O problema é que o outro aspecto da instituição manca, e manca muito, para não dizer que está amputado a perna, que é a capacitação bíblica do expoente da palavra, o expositor da palavra não conhecer aquilo que ele precisa conhecer para orientar a igreja. Então, conforme o irmão trouxe no começo da minha live aqui, os músicos não tocam por revelação. Exatamente, estudam anos e anos para tocar, mas quando vai colocar alguém para pregar a palavra, não precisa estudar nada, porque estudar é contra, né, os fundamentos da instituição. E a crítica está em cima disso. Para nós crescermos no Evangelho, eu preciso me desapegar da ideia que o Espírito vai revelar tudo. Olha, eu, Eduardo, não sou teólogo, sou entusiasta apenas, mas conheço teólogos e irmãos que têm teologia e pregam palavra. E eu já vi na pregação da palavra desses irmãos o ponto de leitura ser revelado, porque o Senhor queria expressar a sua palavra em cima daquele texto, e sem problema isso pode ser revelado como uma revelação do Espírito Santo, algo sobrenatural, como pode acontecer como as demais denominações, enquanto o pastor, o expositor, quem quer que seja que vai expor a pregação, está na casa dele desenvolvendo um estudo, mas quem é que coloca no coração daquele expositor da palavra aquele assunto em questão? O próprio Espírito Santo, porque a nossa vida está entregue a ele. Paulo dizia, agora temos a mente de Cristo, não sou eu quem vivo mais, eu estou morto, quem vive em mim é Cristo. Se é Cristo quem vive em mim, eu vou estudar um ponto que eu fui inspirado pelo Espírito Santo a estudar aquele ponto. Se eu sou um pastor de uma igreja, eu estou atendendo aquela igreja, ministrando a palavra, logo eu estou sensível pelo Espírito Santo à necessidade da igreja. Porque a minha vocação é alimentar, é ser o atalaia. Então eu posso estar em casa fazendo um estudo bíblico para expor na igreja e aquilo ter sido revelado, inspirado, fomentado e administrado pelo Espírito Santo. E eu levo esse conceito para a igreja e prego para a igreja, e é o Senhor se comunicando com a igreja. Como pode também eu ter conhecimento bíblico, ir numa igreja, congregar, e Deus me apontar um texto, como inúmeras vezes já aconteceu, e depois, durante a pregação, aproveita-se muito daquilo que eu já aprendi, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, e tem a inspiração do Espírito Santo, em alguns pontos, revelações e a ciência. Você está pregando uma palavra, eu vou contar, estava pregando uma palavra na região de Taboão da Serra, pregando o Evangelho, e o Senhor, pelo seu Espírito, me fez ouvir o grito
de uma irmã que gritava: Senhor, Senhor, fala comigo, porque eu tenho 15 dias de prazo, senão eu vou perder tudo. E o Senhor falou: para a pregação do evangelho e fala para ela que eu não preciso de 15, que em 3 eu opero, e que para ela ficar em paz e ouvir o evangelho, porque eu quero tratar da alma dela. E eu parei a pregação e preguei isso, porque a pessoa muito imatura, fomentada pelas pregações que tem nas igrejas pentecostais, que tratam de assunto terreno e não de assuntos celestes, tratam da nossa vida e não da vida de Cristo, comunica sobre os nossos problemas e não sobre a essência do que Cristo quer falar para nós. Infelizmente, a imaturidade permite, e Deus, por ser misericórdia, age nesse meio também. Ele sabe das limitações da imaturidade da igreja e serve comidas para o paladar, não que Deus se ajuste a eles, mas também responde eles, porque Deus é abundante em seu amor, muito, muito. Nós não temos noção do tamanho, não dá para medir ou quantificar o tamanho do amor de Deus por nós. Coisas que Ele faz, você deixaria de fazer, você perderia a paciência. Ele não perde, Ele é inexplicável. Deus é a coisa mais poderosa, mais santa que existe. Então, acontece isso, acontece. Mas isso deveria ser regra. A congregação tornou isso uma regra, mas não deveria ser regra, deveria ser exceção à regra. O dia que o expositor da palavra, o pastor daquela igreja, o presbítero, o que quer que seja, não está em condições, não deu tempo de fazer um estudo por algum outro problema, ou porque a igreja traz consigo um problema urgente e não é de conhecimento do pastor, não é do conhecimento do ancião, do presbítero, o Senhor vai usar a palavra da ciência. A palavra da ciência não é ser um cientista bíblico, é ter ciência pelo Espírito Santo de assuntos da igreja, de cunho particular, porque a profecia sempre tratou isso também. Então não é excludente. Eu estou dizendo que não deve ser o prato principal a ser servido. Não tem nenhum problema Deus falar com um assunto pessoal e particular de alguém. O problema é eu transformar meia hora, 40 minutos só de tratar assunto pessoal e particular da igreja, só de cunho humano, de assuntos passageiros e transitórios, quando que a palavra ela tem que trazer sobre o reino eterno, sobre a pessoa de Cristo. Então é sobre isso a minha crítica sempre, as minhas críticas é sempre sobre isso. Os irmãos mandam muita palavra para mim, muita, e tem esses grupos bíblicos também, tem acesso na internet, e eu ouço muita coisa. E eu não faço 95% do que eu recebo de vídeo sobre temas que eu recebo. Eu não faço, por falta de tempo. Tem gente que acha que eu vivo de internet. Na verdade, não. Eu gostaria, que eu teria tempo para me aplicar só nisso. Mas não é, eu vivo na rua trabalhando. Então eu não faço muito, fica na minha cabeça, eu quero fazer, mas não tenho tempo. Enfim, você pode olhar o meu canal, tem uma semana que não tem vídeo. E eu vou colocar algum vídeo lá. A ideia é que as pessoas acordem para o evangelho. Então você que está me assistindo, está me ouvindo, tem mais de 100 irmãos aqui, eu não imaginei que entraria tanto, porque eu não avisei, fiz de improviso, só liguei aqui. Queridos, façam de vocês pessoas que anunciam e multiplicam. Vivam o ID, vivam o ID. Tem muita pregação que é lido o texto e não é pregado nada que está na escritura. É isso mesmo, irmão Daniel, infelizmente é isso mesmo. O irmão pedindo para me mudar o filtro, eu nem sei como é que muda, irmão. Eu estava olhando os filtros aqui e deixei esse. Deus abençoe a todos que participaram, fiquei muito feliz. Revelação final é a Bíblia, fica nessa revelação de revelação. Você quer, vai para a Bíblia que já está revelada a vontade de Deus. Exatamente quem que falou aqui? Natanael Gomes, Deus abençoe pelo comentário, irmão Natanael. É a pura verdade. Não entendeu que a vontade de Deus já está declarada nas Escrituras. Aí eu vivo dizendo, eu preciso buscar a palavra para ver qual é a vontade de Deus. E atribui isso a sair de um emprego, entrar num emprego, mudar de cidade, fazer uma viagem, comprar um carro, vender um carro, comprar uma casa, sabe, abrir um negócio. Tudo isso ele quer saber se é a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus já está ligada nos princípios e valores do que está na Escritura. Mas Deus então não pode falar comigo sobre abrir um negócio? Poder pode, mas não é regra, é exceção à regra. Nem sempre Deus vai te responder. E outra coisa, eu conheço irmãos que buscavam a palavra para abrir negócio, faliram o negócio e deixaram de acreditar
que a palavra pregada é a palavra de Deus. Graças a Deus que não deixaram da fé, mas ficaram balançadíssimos. O que eu quero dizer com isso? O camarada vai buscar uma palavra para casar ou para fazer um negócio e depois ele negligencia o casamento ou o negócio dele e falha no casamento ou falha no negócio, e aí a culpa é de quem? Mas não foi Deus que confirmou? Deus não é a garantia terceira das tuas responsabilidades. A responsabilidade é tua. O meu casamento vai dar certo se eu, Eduardo, e a minha esposa fizer dar certo. Está confirmado. Na minha época que eu casei, eu era muito imaturo, busquei sinais, ela buscou sinais, e Deus, por infinita misericórdia, deu. Mas o meu casamento chegou à beira de acabar? Sim, por imaturidade minha e da minha esposa. E não foi uma vez, foi várias, porque casamento, só hipócritas e fingidos dizem que tem um casamento perfeito. Todo mundo que é casado sabe quão difícil é manter um relacionamento. E não é porque ela é errada, eu sou certo, ou porque eu sou certo e ela é errada. Ambos estão errados. Ambos erram muito, sabe? Um é mais isso, o outro é menos aquilo, independente. Eu vou bem numa área, ela vai bem em outra, mas eu sou muito errado em um aspecto e ela é muito errada em outro, porque é assim, são dois seres imperfeitos que se uniram para tentar fazer valer a palavra de Deus. Aí eu abro um negócio, não me especifico, não aprendo, não evoluo, não me atualizo, não brigo de verdade no mercado, não escalo o meu negócio. Ele falha, mas Deus prometeu e o que Deus abre ninguém fecha. Irmão, para. Isso aí é aquele negócio de 3 de Apocalipse, a porta que Deus abre, a chave de Davi, o que abre ninguém fecha. Irmão, não tem nada a ver com um negócio, com uma empresa, com um casamento, com outra coisa. Essa lambança que se fazem buscando palavras na igreja, e aí o pregador fica pregando nesse sentido, influencia negativamente, e muitos falharam na fé por causa disso. Então acho muito importante nós refletirmos sobre isso. Mas tem mais alguma pergunta aqui dos irmãos? CCB faz parte da graça que é chamada Jesus Cristo. CCB não faz parte de nada. CCB é uma instituição, é um CNPJ. E ela não faz parte da graça, porque ninguém faz parte. As pessoas recebem, não fazem parte. Não tem como eu fazer parte de algo que eu não mereço. Eu não mereço e não sei administrar, não sei gerenciar, eu não sei ajudar isso daí. A graça é um favor de Deus. O único ser competente para fazer a graça funcionar é Deus. Não tem instituição, não tem ancião, não tem Eduardo, não tem ninguém que faça a graça funcionar. Então, irmão Paulo Henrique, a CCB não faz parte da graça. A graça, o único ser competente para administrar, gerenciar, governar, ela é Deus. Deus. E ele não governa através de homens, ele governa através do seu espírito. E o seu espírito não atua através de CNPJ, ele atua através de corações, da pregação do evangelho, dentro de um culto, pode ser a CCB ou qualquer outra denominação, que congregue 1000 pessoas, não tem 200 que está ligado diretamente em Cristo, mas tem 1000 lá dentro. Então CCB ou a Assembleia ou Quadrangular ou Presbiteriana ou qualquer outra denominação, ela não faz parte. Ela foi, a instituição em si não representa absolutamente pessoas, são almas. O modelo institucional é frágil, é falho, é manco, é negligente. Pessoas tomam poder, disputam poder. Há 2 pesos, há 2 medidas. Você vai procurar nas entranhas, você vai encontrar problemas, um mais cabeludo que o outro. Isso não é graça, não é fazer parte da graça. A graça é um favor de Deus, ela emana de cima para baixo. Não tem nada de baixo para cima. Não tem nada nessa terra que represente a graça. A graça é algo do Senhor. Para com esse negócio. Mas as outras igrejas, elas não são igual a congregação, é a que mais tem a doutrina bíblica. Mentira, é um monte de erro. Mas então seria a Assembleia? Também não é, um monte de erro. É a Quadrangular? Não. É a Presbiteriana? Não. Queridos, não é uma instituição. Não vamos achar uma instituição perfeita para ser 100% defensável. Mas, de novo, voltando ao princípio do tema aqui, as pessoas se ofendem por falar de uma instituição. Se deveria se ofender se falasse mal de Cristo, não de instituição. Instituição não é nada. Ela só existe porque Cristo existe. Ela só existe pelo favor de Cristo.
Sem Cristo, instituição nenhuma representa absolutamente nada. Nada em absoluto. Mas é isso aí, queridos. Deus abençoe bastante os que participaram comigo. Vocês é muito top. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Você ainda acredita que a palavra... Ah, essa eu já respondi. O que tem aqui? Tem irmãos que estão querendo participar aqui, irmão, mas eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar aqui o... Isso, o Gabrielzão de Janaúba aqui. Esse aqui é potência. Nós não temos créditos, nós temos dívidas, exatamente. A nossa sorte é que a dívida foi paga. Então nós não temos uma dívida literalmente, mas nós temos uma dívida moralmente. Por que nós não temos literalmente? Porque Cristo pagou, certo? Ele pagou, ele zerou a nossa dívida. Porém, moralmente, é como se alguém tivesse pagado. Como se alguém não, é como alguém que paga a minha dívida. Digamos que eu tenho uma dívida em um estabelecimento, e você, meu caro irmão Gabriel de Janaúba, vai lá e paga essa dívida. Ou seja, eu não tenho mais dívida, mas moralmente eu tenho uma dívida com você. Ainda que você não queira que eu pague, você fala, não, Eduardo, eu paguei, Deus preparou, não precisa pagar eu, tá tudo certo. Mas moralmente eu tenho uma dívida com você. Então com Cristo a nossa dívida moral é eterna. Aí tem gente que fica pregando aí que tem crédito no céu. Eu não sei o nome do irmão aqui, Codrimo Nunes aqui, perguntou se eu era cooperador. Nunca fui. Eu nunca quis ser, querido. Só para não mentir aqui para você, eu quis ser nos primeiros anos de batismo, achava bonito. Depois que eu entendi o evangelho, isso foi logo, eu deixei de desejar isso daí, tá? Pelo modelo de ministério que tem na instituição, eu não quis, eu não quero, e se me oferecessem, eu recusaria. Vamos lá, tem mais algumas coisas. Tem gente que achou ruim do meu filtro aqui, irmãos. Eu só achei um filtro aqui e coloquei, tava só experimentando. Perdoa aí do filtro. Vamos lá, acho que acabou. Acho que esse CB vai ter estudo bíblico. Eu não acho que vai ter, irmão. Irmão Natanael Gomes de novo. Não acho que vai ter estudo bíblico. O CCB não vai ter estudo. A pessoa falou que conhece essa estampa do cobre leite. Não, irmão, isso aqui é meu travesseiro, irmão. Isso aqui é meu travesseiro. Ai, Senhor. Se é isso daqui, isso aqui não é cobre leite, não. Isso aqui é a cabeceira da cama. Deus eterno. Deus abençoe, queridos. O duro é que os líderes pregam e não incentivam esse tipo de pregação. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Verdade, querido. Também não... Eu não consigo ler o nome também. Sou ruim da vista. Deus abençoe a todos. Queridos, o povo está saindo a dúzias e muitos estão abrindo os olhos através da palavra sem achismo. Tem esse fenômeno acontecendo. Muita gente saindo das instituições. O advento da internet, né? A congregação ter ido para a internet expôs o tamanho dos erros, né, doutrinários, de pregação, de exposição da palavra, né? Mostrou quão fraco e equivocada é a teologia pregada lá dentro. E aí, muita gente vendo isso. Tem também o trabalho que eu faço, outros críticos fazem, e eu não vou fazer juízo de valor com relação ao trabalho de outros. Eu falo do meu. O meu, quem conhece sabe o que eu faço. Quem assiste de verdade sabe o que eu faço, qual é a minha intenção, qual é a minha matriz. O meu desejo é que ninguém nem saia da instituição que está. Estando nela, independente de ser CCB ou ser outra, se não tem nela o evangelho verdadeiro, que você se torne um atalaia e comece a pregar lá nela, independente de ser CCB ou ser outra denominação, porque a ideia é que os teus, quem você tem acesso social, já é validado como irmão na fé, possa aceitar a mensagem que Deus venha colocar na tua boca através do conhecimento e da oração. Não deixem de orar, pelo amor de Deus, vivam uma vida de oração. Você não tem ideia, você lê um texto e vai orar, aquilo amplifica de tal forma que você fala, meu Deus do céu, eu não tinha noção do que estava escondido ali. Então é sempre a soma, leitura e oração. Não façam leitura e abandone oração, e não façam oração e abandone leitura. É aquilo que A.W. Tozer disse. Eu falei na live do Anderson, vou falar na minha. A.W. Tozer disse o seguinte, perguntaram para ele,
qual é mais importante para um cristão? Ler a Bíblia ou orar? Ele respondeu com uma pergunta: qual é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Ou seja, se uma asa bater menos, o pássaro não voa, irmão. Se uma asa bater menos, um pássaro não voa. E isso já é evidente, essa resposta, que eu preciso consumir as Escrituras na mesma intensidade que eu oro. Porque é tão essencial quanto ler e orar. Não só leia, mas também ore. Mas pode ler livros? Pode, irmão. Eu leio alguns livros. Procure saber quem são os autores, qual é o viés que ele acredita, né, para que você não seja contaminado com o viés de entendimento do autor. Eu tenho alguns livros que eu leio, recomendo alguns. Um livro para tirar toda a sua infantilidade sobre sofrimento. O livro dos mártires cristãos. Eu leria. Se eu fosse você, eu compraria esse livro e leria. Você vai conhecer o que aconteceu atrás de você, antes de nós. O quão grande foi o sofrimento dos nossos irmãos antepassados, a dor que eles experimentaram por professar a fé em Cristo. Você vai ver detalhes que foram escritos na história da igreja. Isso é muito importante. Queridos, Deus abençoe vocês. Fico feliz pela participação. O Gabriel escreveu aqui: o homem tem dificuldade de saber quem ele realmente é, pois lá no fundo ele quer sustentar a religião e não ser aberto a viver a dependência dele de Deus. Exatamente. Não está... tira da zona de conforto, né, Gabriel? É exatamente isso daí. Queridos, deixa eu dar uma olhadinha. O que fazer em uma igreja assim? Evangelizar os que estão lá. Vai pagar um preço muito alto. Não vão gostar de você. Vão te achar diferente, estranho. Mas é isso daí. Não aguento mais ouvir essas falas. Espero que não sejam as minhas, minha querida irmã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas é isso. Saudações. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Perdoa aí do filtro ser um filtro ruim. Naturais, Promel entrou, saudações, um aceno, verdade, virar de cativeiro, só isso mesmo que só escutamos. Estamos falando sobre o quê? Falando sobre o Evangelho, uma live sem um assunto definido, queridos. Tem muitas tribulações que o povo da CCB tem, só o povo da CCB tem, porque se sente vítima, né? E é fomentado nas pregações por isso também, que é vítima de perseguição, de guerra, o crente é provado. Não tem a menor noção do que é provação. Primeiro, qualquer tribulação de cunho a ser chamado de perseguição, tem que ser, qual é o gatilho motivador, qual que é o motivo central? Tem que ser porque você está evangelizando alguém, ou evangelizando uma igreja, uma nação, um bairro, uma cidade. Está em uma missão que represente Cristo. Por causa da tua fé em Cristo, gerou um problema de perseguição. Aí é perseguição. Agora, não, mas é porque eu vou na escola, irmão, e porque eu uso saia, eu sou zombada. Não é porque você é crente, porque você usa um costume de uma igreja. Então o irmão precisa usar saia? Não, tem que usar roupa decente. Roupa decente. Porque tem saia aí que é tão mais indecente que uma irmã de calça está mais bem vestida. Então você está zombada por causa de saia? Não é doutrina, isso aí é um dogma de uma igreja, é um uso e costume. Eu sou zombado porque eu não corto o cabelo, também é uso e costume. Eu sou zombado porque eu só uso calça, também é uso e costume, irmão. Dá uma olhadinha, as irmãs usam saia no joelho e o homem, se vestir uma bermuda, está fora da doutrina. Então tudo isso tem nada a ver. Dá uma olhada lá em 2 de Colossenses, tem aspecto, né? São costumes que têm aspecto de sabedoria, de humildade, de devoção, de submissão, mas é só humanamente valorizado. Deus não agrega valor, o Senhor não vê valor em nada disso daí. Deus abençoe, queridos. Estou muito feliz de ter... muitos são movidos por sentimentos. Estou muito feliz de participar. Falar sobre a diferença de pecado e pecados. Aí eu teria que abrir uma outra live, senão vai ficar muito longa essa. Isso leva a ignorar a suficiência da graça da pessoa a cobrar Deus. Exato, cobra. Tem muita gente cobrando Deus aí.
Queridos, assim, o irmão de novo perguntando aqui para mim, olha, eu vou falar então, vai, vocês estão aqui comigo, fale sobre a diferença de pecado, se todos têm o mesmo peso. Não, não tem o mesmo peso porque não é a mesma coisa. A questão é que todo pecado é condenável, desde a glutonaria, da mentirinha ou da mentirona, eu serei condenado por isso. Qualquer coisa, vai condenar. Um glutão vai ser condenado junto com um assassino. Mas é o mesmo pecado? Tem o mesmo peso? Não, não tem. Por quê? Porque a glutonaria faz mal para mim, certo? Mas eu também não vou nem entrar nesse mérito. Vou dar um exemplo. O adultério. O adultério, ele não afeta só o cônjuge, ele afeta o lar. Ele afeta a família, os familiares, afeta às vezes até uma igreja. Justiça de Deus é a reparação total do dano. Ó, vou falar de novo. Justiça de Deus é a reparação total do dano. O que é reparar totalmente o dano? Vou dar um exemplo. Se eu cometi adultério, então eu desfiz o meu casamento, eu sou pai de 4 filhos. Eu não só afetei a minha esposa, como eu afetei 4 filhos. Sentimentalmente, tudo que eu ia viver futuramente como um pai presente, eu abortei, eu amputei isso na vida deles. Eu abati a família da minha esposa, sogro, sogra, cunhado, os parentes da minha mãe, meu pai, os meus familiares. Eu abato os meus amigos cristãos, a fé que eles têm, esperança, expectativa em mim. Se eu tenho algum cargo na igreja, eu afeto isso, eu negligencio isso. Vai entrar tudo na minha conta. Vai entrar tudo na minha conta. Porque Deus é justo e Ele cobra a reparação total do dano. Veja bem, quem é que cometeu o pecado principal, o primeiro pecado? Adão. Adão era um ser criado pela vontade de quem? Deus, não do homem. Todo ser humano é nascido por vontade humana. Por quê? Porque o homem copula com a mulher e nasce um outro ser. Adão não foi assim, certo? É um homem nascido pela vontade de Deus. Cristo é o equivalente disso. Cristo é um outro gerado, criado, nascido pela vontade de Deus e não pela do homem. Não teve interferência humana, assim como não teve interferência em Adão. Então, um equivalente a Adão vem e paga a dívida de Adão. Ou seja, a reparação do dano tem que ser total. Então, se eu cometo, não sei se você conseguiu pegar aqui a visão, mas se eu cometo um pecado, o que esse pecado afeta? Eu falo uma mentira. Essa minha mentira, ela afeta quantas pessoas? Ela vai criar prejuízo na vida de quantas pessoas? Por causa dessa mentira minha, eu tenho que ver até onde ela vai afetar a vida das pessoas. Digamos que eu minto em um negócio e aquele negócio dá errado. Por causa daquele negócio dar errado, se aquele negócio fosse dar certo, eu ia empregar 200 pessoas. 200 pessoas são 200 famílias empregadas e sendo alimentadas e realizando os seus sonhos. Por causa da minha mentira, eu comprometi a vida de inúmeras pessoas. Estou colocando assim para vocês verem, fazendo um máximo da exposição desse assunto, para vocês entenderem. O pecado, ele tem o preço da consequência que eu causei. Então eu cometo algo e a consequência da minha ação vai ser cobrado. E vai ser cobrado de forma completa para que a reparação do dano seja integral. Então o pecado tem diferença de valor. Uma pessoa comete um assassinato, o outro comete uma mentira. Mas a mentira daquele cara pode ter matado alguém e o assassinato daquele cara pode ter matado só aquela pessoa e amargado só algumas vidas da família. Né, e retirado aquela pessoa de um contexto social. Mas a mentira de um pode comprometer a vida. Digamos que um diretor de um hospital ou cara de uma agência da saúde comete uma mentira. Nós vivemos o Covid. Digamos que a OMS falasse uma mentira e ela comprometesse a vida de milhões e milhões de pessoas. Então quem é que mentiu lá? Você entendeu? Estou fazendo aqui um exemplo para amplificar a ideia do que é pecado. Quando eu cometo algo contra Deus, eu cometi um adultério, é contra Deus, é contra minha esposa, é contra os meus filhos, é contra os meus familiares, é contra o meu lar, é contra o sonho de todo mundo, é contra o futuro da minha casa. Tudo isso vai entrar na conta. Então o pecado pesa o tamanho da sua consequência. Eu não sei se ficou evidente aqui para vocês, mas eu vou encerrar, queridos. Estando na congregação eu estou desigrejado? Não.
Não está. Normalmente os que pregam a verdade não são nem vistos. Verdade, querido. Não tem muito holofote para quem prega o verdadeiro evangelho. Amados, Deus abençoe. Não sei quanto tempo eu fiquei aqui na live. E eu já estou querendo encerrar. O irmão pedindo aqui para fazer uma live. Você tá mandando bala hoje, mano. Só o Jeffer de Sorocaba. Deus abençoe, Jeffer. Tamo junto. Saudações a vocês. Mais uma vez, peço perdão aí do filtro que eu acabei escolhendo aqui, branco e preto. Ficou horrível. Mas o assunto eu espero que chegue no coração de todos vocês aí. Saudações. Beijo no coração. Abraço fraterno. E em Cristo, que a graça do Filho de Deus superabunde a vossa alma. Até a próxima.